Boa tarde com todos. Vamos brincar. Não esqueça que, como eu não dei um curso para vocês, não é possível eu dar de forma exaustiva. Algumas coisas eu vou falar, repetindo um pouquinho, porque por causa da gravação, de que eu conversei com vocês aqui. Não era possível dar de forma exaustiva, porque teria que ser uma aula por semana durante um ano inteiro, para que vocês, vestibulandos, concursandos, estivessem totalmente, pelo menos bastante imersos, aquilo que eu falo, plugados, antenados. Hoje, vocês sabem, o nível de informação é tão grande, o volume, você tem que ler 2, 3, 4, 5, 6 jornais por dia, não só em português, mas em inglês, francês, espanhol, as línguas que você dominar, para que você tenha um domínio do mundo contemporâneo. Acontece mais coisa do que você possa absorver. E esse é o problema de vocês. Não esqueçam que vocês são alunos vestibulandos, mas vocês daqui a pouco, se Deus quiser, estarão nos seus cursos. Medicina, engenharia, informática, letras. Então, para você dar conta de todo esse conteúdo que vocês terão nas suas áreas, vai ser muito grande, tá? Então, nós vamos agora realmente começar. São 4h16 da tarde. E aí, ó, por gentileza, não conversem para não me distrair. Porque eu só pego o nego cérebro. Só neurônio, direto. Uau! Ok? Vamos lá. Muito bem. Então, não se esqueçam que são só conteúdos. Ok. Então, primeira coisa, por favor, quem vai fazer literatura, quem vai fazer... estudem, eu já tinha dado para vocês Clarice Lispector, os 50 anos dela, na aula passada, nós falamos do Ariano Suassuna, diversos deles que morreram, o Rubens Alves, que morreram esse ano e que vão cair. Claro, vocês sabem a minha crítica ao MEC. Eu trabalhei para a Unesco. Eu trabalhei vinculado também ao MEC, em alguns projetos. A FUNAI, eu fiz assessoria, nesses 37 anos de educação, 64 de vida, eu trabalhei com diversas coisas. Vocês sabem que eu tenho minhas críticas, tanto aquela tranqueira chamada SEDUC, mato-grossense, como eu tenho a tranqueira SEDUC paulista, que eu também trabalhei. Eu fui staff 2 de quem mais tarde seria o ministro da Educação no Brasil. Então, se é que tem gente pensante lá dentro, porque o que acaba dominando é também uma visão política da educação. Não é só o político do bom sentido, claro, todos nós temos que ter uma visão política da educação. Para onde vocês estão sendo formados, para que vocês estão sendo formados. Mas se você tem uma mente petista, bolivariana, esquerdinha furreba, não estou falando de esquerda, que esquerda sou eu também. Tá? Então, por exemplo, eles não vão pegar uma série de temas que dava para pegar, vocês vão ver que tem um aqui que vai explodir na hora que eu falar, porque é do governo, mas gerou um monte de problemas, nós vamos discutir isso. Eles vão perder uma série de oportunidades de questionar vocês como jovens estudantes, e por favor, vocês não são qualquer jovens, vocês são jovens tanto de escolas públicas, quanto da FATO, como do NeoDNA e de outros lugares que estão aqui presentes, e que tiveram a melhor educação nesse país. Então, era para questionar vocês. E eu tiraria o último suquinho de neurônio. Porque eu quero alunos na universidade que sejam o mais amplos na sua visão e na sua crítica e na sua construção do conhecimento. Tá? Então, nós temos que lembrar que 100 anos do Augusto dos Anjos. Paraibano, Nordeste, produz excelente
produção de cabeças, viu, gente? Veja o Suassuna e uma série, né? O baiano agora que morreu, me ajudem, que eu dei na aula passada. O Baldo, né? 100 anos do poeta brasileiro, né? E aí, cuidado, hoje eu consultei um amigo que é de literatura, falei, puxa, porque o meu negócio é ver o que é atual, o que está caindo, o que pode cair na cabeça de vocês. Falei, puxa, lá ele é chamado tanto de simbolista quanto de parnasiano. Diz que ele era tanto simbolista quanto... Meu pai recitava, declamava, não é recitar, desculpe. Quando eu era pequenininho era recitar. Minha irmã declamava também, o Augusto dos Anjos, a mão que te afaga é a mesma que apedreja, a boca que te beija é a mesma que escarra. Ele era um cara, detonava. Não tenham dúvida, vai cair algum texto dele. E aí ele falou assim, não só ele está entre simbolista e parnasiano, mas como também ele é pré-moderno e moderno. Ele é final do século XIX, início do século XX. E o cara chutou os limites das escolas literárias. Ele era à frente. Então não tenham dúvida, tá? É a dica minha para vocês, eu não sou, por favor, da área de literatura, estudem Augusto dos Anjos, tá? Além de Clarice Lispector e etc, etc. Além de Clarice, desculpe, eu falei a Cecília Meirelles, desculpe. Muito bem, outra coisa, já falei para vocês, eu estudei na Unicamp. A Unicamp é fantástica, aconselho vocês, quem puder, pode entrar aqui na UFMT, mas o ano que vem ainda, papai pode te aguentar em Campinas, e você pode pegar o seu curso e prestar de novo, e entrar numa Unicamp, vai, é 10, eles detonam o seu cérebro, é algo, eu analisei o nascimento do PT, com uma das maiores historiadoras no Brasil, Dea Fenelon, com os jornais do ABC em plena greves trabalhistas acontecendo. Ali estava surgindo o PT. E ela colocando nós, estudantes de história, em cima dos textos para perceber, 1979, tá? Que o mundo estava mudando e em 85, nós estávamos na ditadura militar ainda, o Brasil ia se abrir. Por favor, a Unicamp, aquilo que eu já citei na aula passada, em 1999, todo o texto dela, em física, química, matemática, biologia, geografia, história e o carambas 4, fora literatura, foi inteirinho baseado nos 500 anos do descobrimento do Brasil, que seria em abril de 2000. No entanto, o vestibular foi em novembro. Tudo, inclusive física. Os professores da Unicamp, quem bolou assim, o tamanho de uma nau é de tantas toneladas, ela faz um deslocamento sobre a água de tanto, não sei o que, as velas, considerando não sei o que, o vento tal, qual o deslocamento das naus? Aplicou? Em quanto tempo eles levaram? De Portugal até aqui, qual foi a velocidade? Qual a velocidade de vento? Qual era o empuxo? Eu não lembro mais física, tá, gente? Isso é brilhante. Aí mostrou uma coisa, pegou a questão da água potável. Vocês sabem que eles levavam 2 a 3 meses para atravessar o Atlântico. Da Europa até o Brasil. Olha, considerando que eles chegaram no meio do caminho, eles não sabiam que era o meio do caminho, eles só, ali acabava a Trapobana. O que é a Trapobana? Leia Camões. Passaram além da Trapobana. Trapobana era a última estrela que Camões fala nos Lusíadas, que eles conheciam. Depois dali era incógnita, ninguém sabia. Eles sabiam que eles estavam aqui
que até aqui é o meio do que nós andamos, não sabemos quanto terá ainda para chegar na Terra, e a água potável que nós temos é tanto. E se não der, nós vamos morrer de sede, não dá para beber a água do mar. Então vamos fazer o quê? Mistura, tem metade dos tanques, mistura a outra metade com a água do mar. O que deu? Uma água levemente salobra, até que eles chegassem em terras. Química da Unicamp pediu para calcular a quantidade de móis. Brilhante. Então, se nós considerarmos que o Enem, produzido pelo MEC, um MEC que está permeado de petistas, óbvio, é o governo, daí eu mesmo os coloquei lá, hoje eu tenho minhas críticas. Se eles levarem isso a um nível bastante crítico, e, por favor, quase todo mundo que foi esquerda, que está no PT, fora ter virado corrupto, deu sangue e foi preso, torturado, etc., vai colocar este tema para o ano que vem já. Entenderam o raciocínio? Então, se eles colocarem, vocês, por favor, estudem a abertura política 2015, porque vai cair. Em 2015, eu estava nesse grupo aqui. Eu estava no Direta Já, eu subi no palanque ao lado do Ulisses Guimarães, que era um tio afetivo meu. Então, eu estava em cima da história. Então, quero votar, Direta Já, o Fla, direitaram, o voto é nosso. Aí, voltem para suas casas, o povo é ilegal. Claro, para a ditadura militar, bem-vinda, querida. Para a ditadura militar, povo ter voz era impossível, era ilegal. Então, por favor, é mais um tema que eu quero que vocês estudem. Como estudar? Como estudar esses temas que são dicas? Não é uma aula, são aula de dicas. Pega, Direta Já, pega o Wikipédia, pega o que você quiser, leia 2, 3 textos. Entendi. Grifem com o grifador de texto digital. Marquem. Não precisa ser de físico, não. Entendeu? Ponham em letras que você... Não em vermelho, viu? Vermelho... Dica de processo cognitivo. Ninguém guarda vermelho. Ninguém guarda vermelho. Vermelho é atenção para o cérebro. Nós guardamos amarelo e abóbora. Vejam que tudo que é meu, que é para vocês guardarem, está em amarelo. Ou no máximo, um contraste entre preto e verde, ou azul, ou coisas assim, ou abóbora. E todas as telas estão em amarelo para entrar direto do cérebro de vocês, tá? Já falei na aula passada que isso daí foi a minha pós-graduação na UFMT e eu pesquisei exatamente isso, tá? E de onde eu tirei a dica é o Matrix, o Neo fugindo com a garota e não tem porta de saída, ele fala assim, pai, não tem porta. Ela fala, não, peraí. Ela dá um toque lá pro cara e o cara materializa um helicóptero. Ele olha para ela correndo, mas eu não sei pilotar helicóptero. Ela fala, também não, peraí. Dá outro toque com o cara materializa um capacete instrucional. Ela põe na cabeça, faz assim, ó, no cérebro dela. São diagramas, palavras-chave, etc. Ela tira e fala, já sei. E pega e decola e sai. Vejam esse do Matrix. Foi ali que foi a minha base para a minha monografia. Jamais apresentada. Depois eu conto essas histórias para vocês. Bem, outra coisa. 100 anos do Canal de Panamá. Vai cair o Canal de Panamá, galera. Por que vai cair o Canal de Panamá? Porque ele é essencial. Essencial num mundo globalizado, onde o fluxo de mercadorias e o volume de mercadorias é muito além do que nós pensávamos. Tanto que o canal de Suez está meio estreito e o canal
de Panamá, que é o segundo de passagem de um lado do hemisfério de um lado para o outro do planeta, principalmente considerando que o Pacífico, a bacia do Pacífico, o grande mercado do século XXI. Esquece o mercadinho europeu do Mediterrâneo na Idade Média e início da Idade Moderna. Esquece o mercado médio do Atlântico na Idade Moderna e início da contemporânea. Nós já estamos numa contemporânea avançada. Nós estamos chegando a 1/4 do século XXI. Presta atenção nisso. O velhinho não vai ficar até lá, mas está quase. Então, estão duplicando. Porque os naviozinhos que antigamente transportavam mercadoria, agora não é naviozinho, são super graneleiros, guardem isso, super graneleiros, super petroleiros. Então, precisa fluxo, maior quantidade de navios e volume de mercadorias. Estamos em plena globalização. Então, Canal de Panamá, aqui no Panamá, para quem não sabe, 1898, mais ou menos isso, os Estados Unidos deu um truque, e tirou esta parte da Colômbia. Aqui é Colômbia, gente. E formou um país chamado Panamá. Porque ele queria fazer justamente essa passagem que os franceses estavam tentando fazer. Porque, quem lembra, quem teve aula de geopolítica, provavelmente com o Franks ou com o Marcos, com quem que vocês tiveram, eu não sei. Quem lembra que o maior projeto geopolítico da história humana, fora Roma, lá, que é outro contexto, foi o dos Estados Unidos, de ficar com Cuba, com Puerto Rico, com Panamá, Guam na Ásia, bases para o meu poder planetário. Sacou? Então, lembrem disso, estudem, por favor, o Canal de Panamá, o surgimento do país Panamá, uma articulação norte-americana para um grande projeto geopolítico. Vocês sabem o seguinte, por exemplo, em geopolítica, o que é que falamos na aula passada? É a política das terras, a política da geografia. Como assim? O seguinte, você é um povo, Felipe, você é um povo. Aí o seu povo vai crescendo. Seu povo precisa de terras. Então você vai e desce um cacete naquele povo lá e toma as terras dele. Aí o seu povo cresce mais, você precisa de águas, nascentes. Você desce um outro cacete nesse outro povo aqui e toma as nascentes dele. Seu povo cresce mais, se industrializa, precisa de minérios. Você vai naquele outro povo, outra guerra, toma aquelas montanhas de minérios. E assim vai. Isso é geopolítica das terras. Isso é geopolítica. Os estados, os povos, as nações vão tomando aquilo que eu falei na aula passada. Hitler, para começar a pré-Segunda Guerra Mundial, ele falava de um negócio, guardem, é do jeito que se escreve, que se fala, só que o R é com H. Lebensraum. Espaço vital. Lebens é vida. Eu preciso deste monte, eu preciso dessas nascentes, eu preciso desses campos, eu preciso de... Entendeu? E, claro, elimine o povo que está em cima. Na aula passada eu já falei para vocês o que era uma faxina étnica ou uma limpeza étnica. Os 3 pontos. Mate todos os jovens homens de 15 anos a 60 anos, mate todo homem, numa floresta, joga tudo num buraco, passa o trator, vala comum, foi assim na Bósnia, foi assim em diversos lugares do mundo, pegue todas as mulheres, já falei para vocês, que eu vi as fotografias,
jovens da idade fértil, de 14 anos a 54, 55, ponha num grande estádio, num grande clube, estupre todos os dias durante 30 dias, porque em 30 dias ela vai ovular e ela vai ficar grávida dos vencedores. Em uma geração, aquela meio sangue que nasceu, vai casar com sangue puro, mais sangue puro, em 2, 3 gerações, desapareceu a mente, desapareceu a raça, a etnia. E a população civil, de velhos e criancinha, faz elas fugirem como o EIU, Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Está fazendo agora com os curdos, aqueles 30 mil que eu falei na aula passada para vocês, não falei? Foi aqui? Todo mundo lá na montanha recebendo comida e água, porque não tem água lá, eles morrerão se o Ocidente não os alimentar, porque eles estão cercados pelos jihadistas, que estão crucificando o cristão e degolando o islâmico, que não é da linha deles. Então, primeiro poder em geopolítica, o urso anda na terra, né? Ele é poderoso. Pá. Se ele der um abraço, você está morto. Primeiro poder, o urso. Segundo poder em geopolítica, a baleia. Como? Napoleão fechou a Europa para os ingleses. Não tem problema não. Os ingleses transportaram Dom João VI para o Brasil, fizeram a América inteira se desenvolver, e Napoleão morreu dentro da Europa, sem poder sair da Europa, porque os canhões e a armada inglesa cercou ele dentro da Europa. Portanto, o poder do urso não pode com o poder da baleia. Terceiro poder geopolítico, o poder da águia. Primeira Guerra Mundial, aviões, cidades inteiras. Segunda Guerra Mundial. Não adianta você ter a baleia e você ter o urso, se eu tenho a águia, eu bombardeio você, eu ganho a guerra. Qual que é o quarto poder agora? Qual que é o poder que todo mundo está correndo atrás, inclusive a China, nós vamos falar já já? O poder do dragão. O que, Felipe? O que, Lucas? Exatamente isso. Quem dominar o espaço e colocar satélites com bombas nucleares ou parabólicas de aquecimento global, eu só desvio os raios solares e eu esturrico aquela cidade. É isso que está por trás de toda essa geopolítica mundial que está mudando? Nós vamos falar da China já, que ela está correndo atrás desse poder, e todo mundo está querendo de novo correr atrás da Lua e chegar em Marte. Isso é o poder do dragão, o quarto poder geopolítico. Acorda, coração! Você sabe que eu te amo. Vamos lá. 15 de agosto de 1914... um barco, o Arcon, cruzava pela primeira vez a rota que os franceses tinham tentado fazer, o famoso o francês Suez, que tinha construído, o engenheiro, que tinha construído Suez ali no Oriente Médio e África, aquele canal, tentou, não deu, os americanos acabaram fazendo e por 80 quilômetros, com eclusas, eu não vou explicar para vocês, e acabaram fazendo a parte mais estreita da América Central, a passagem entre o Ocidente e o Oriente. E não esqueça uma coisa, que hoje o volume é tão grande que até dá para você contornar a América do Sul pelo Canal de Magalhães, ou a África pelo Cabo da Boa Esperança, mas se tiver uns atalhos melhores, por isso, presta atenção, por isso que Rússia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos estão de olho no degelo do Ártico. Degelando o Ártico, e parece que está indo para o pau mesmo, como vamos dizer, vai passar do Atlântico Norte direto para o Pacífico, lá em cima.
Aí é só descendo, abastecendo a Rússia, o Japão, a China e o Sudeste Asiático. Presta atenção, então, a passagem marítima no Ártico, que é uma disputa entre Rússia, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Groenlândia, etc. Vamos correr, senão... Aí é só para vocês olharem rapidamente, o Lago Miraflores, no Canal de Panamá, tá? É um dos lagos, onde se fechou aqui, encheu de água, aí tem as eclusas, que são aquelas comportas, que desce ou sobe para os níveis, para esses lagos todos, e vai atravessando o naviozinho do Pacífico para o Atlântico, do Atlântico para o Pacífico. Tá aí para vocês verem, tá? Vocês poderão ver isso com calma, eu não quero perder tempo. Estudem, por favor, o Canal de Panamá, vai cair. Não esqueça da globalização, nem do fluxo. Como pensar fluxo na globalização? O seguinte, nossas ruínas de Cuiabá, lindinhas, vocês sabiam que o nosso centro histórico é um dos únicos no Brasil que ainda o traçado é original, embora acabaram com quase tudo? O traçado. Quem conhece a Cândido Mariano? Eu morei na Cândido Mariano. Começa larga lá em cima e acaba estreita lá embaixo, que só cabia 2 burros cheios de aquelas cestas com ouro. Sabia disso? Esse nosso trânsito cuiabano, desde 2005, Cuiabá tem um carro para cada 2 pessoas. Eita! Bem, nós éramos até 2010, 650 mil pessoas. 605 mil pessoas. Tá. Imagina o que é 300 mil carros em Cuiabá. Então, o que acontece? Pelas nossas ruínas passavam 10 carros por hora. Agora passa 100, 200, 300. Mesma coisa a questão do canal. Então, por causa da globalização, não passa 10 navios por dia. Passam 100, 200. Ok? Tá aí, ó. Olha a quantidade de containers. Todos vocês sabem a palavra container. Aquilo que contém, que é sapato da China, América, e aí vai. Bati aqui sem querer. Ok? Não saiu fora? Ok. A necessidade da duplicação do canal. É isso que vai cair em geografia. Por que a necessidade? Por que eles estão duplicando? A cidade do Panamá, linda hoje. Aliás, meninas, quem quiser fazer compra, não vai só a Miami não, tá? Eu estou louco para ir lá aposentar logo. O pessoal do México para baixo já me convidou, eu vou baixando devagarinho, acabando de conhecer, porque da Bolívia para baixo eu conheço todos os países. Estados Unidos só falta então Canadá e Alasca, e México até o Peru, que até 2016 eu quero conhecer a América de ponta a ponta. Aí o velhinho pode dormir em Jesus, que o resto já está feito. E um pouquinho na África. Aqui tem um erro. Olha a cidade do Panamá. Linda. Joguem no YouTube o Brasileiros... Como que é? O Mundo Segundo os Brasileiros. É uma série, cada país, cada cidade, Dubai, cidade do Panamá. Agora talvez vocês não tenham tempo, porque vocês têm que focar. E não esquecem, já falei para vocês, vou lembrar de novo, dia 8 e 9 de novembro, que vocês vão fazer o Enem, e a prova de redação vai ser no dia 9, não esqueça, naquele dia vai estar fazendo 25 anos que acabou o Muro de Berlim. O ano que vem vai fazer 25 que acabou o Pacto de Varsóvia. E 2016 vai fazer 25 que acabou a União Soviética. Então, fim do muro, fim do Pacto de Varsóvia, fim da União Soviética. Portanto, vai cair de esse ano até 2016, vão detonar vocês com tudo que é Guerra Fria, tudo que é a Alemanha que ganhou o jogo, a Copa,
a economia que estava puxando a Europa pela primeira vez vai ter um pouquinho abaixo de zero. A coisa está mais perigosa do que vocês estão pensando. E, portanto, vai cair muita Guerra Fria. Não esquecer uma coisa, que aquela questão da Ucrânia lá, que eu deixei as últimas coisas, deixei Israel e Gaza, e deixei a Ucrânia para a última aula, daqui 20 dias, para a gente dar uma agasalhada final, mas vocês já vão estudando Israel, Gaza e Ucrânia, que aí eu posso dar uma aula mais centrada nesses dois temas, ou alguns que faltam. E não esquecer que o que a Rússia fez na Ucrânia pegou a Crimeia, não é uma nova Guerra Fria, por favor. Cuidado com esse conceito. Esse conceito em história é um choque entre duas ideologias político-econômicas, entre socialismo e capitalismo. Cuidado. O que está havendo é uma nova guerra mundial se formando com blocos. Já falei na aula passada que Putin se uniu à China. Não se unia à China desde 1963, quando brigaram. Então, algo está vindo aí. Prestem bastante atenção, porque Guerra Fria vai cair. A Rússia sempre me perguntava, minha querida, Tony, mas a União Soviética não morreu? Eu falava, morreu. Mas a China, a Rússia está dormindo. O grande urso acordou. E agora? Para onde vai? Aquilo lá só não deu ainda uma caca maior, minhas lindas. Por causa do problema do Iraque e Israel-Gaza. Senão, os Estados Unidos já tinha enfrentado mais pesado. Ok? Aguarde um tempinho que você vai ver o mau odor subir. Então, errei. Isso daqui é chinês, tá? Se não me engano é chinês. Ou é russo, é uma das coisas. Sem querer eu pus esse coloca. Muito bem. Vai cair isso. O número de refugiados é o maior desde a Segunda Guerra Mundial. Chegamos agora a 51,2 milhões de pessoas fora de casa. Fora dos seus lugares. Lembra na aula passada eu falei 3 coisas para vocês. O chamado teses do século XXI, lembra? Uma delas era o vagão humano, um verdadeiro vagão, uma onda, pá! Do quê? De gente. A ONU fala que nesse primeiro século XXI vai ter de 1 bilhão a 2 bilhões de pessoas vão se mover na face da Terra. Por quê? Guardem 3 coisas: fome, guerra e desemprego. Guerra. Olha um monte de guerrinha de novo. Desemprego. A economia mundial não está bonita. Espera a Argentina acabar de ir para o buraco. Espera a Venezuela ir acabar de ir para o buraco. Espera nós entrarmos no buraco. E aí os nossos pobres amigos e hermanos e frères et sœurs haïtiennes, os haitianos, nossos irmãos e irmãs haitianos que chegaram aqui, já não estava uma xenofobia e um racismo, uma discriminação, dizendo que eles que estavam trazendo ebola? O que acontece na Europa? Negão, macaco. Por quê? Só porque o negro é um pouco moreno? Ou porque tem os olhos puxados? Não esqueçam, racismo, xenofobia, xenos, no grego, estrangeiro, fobia, horror, aversão. E racismo, essas 3 coisas, discriminação, racismo, xenofobia, ainda estão no mundo em larga escala. E à medida em que mais pessoas fugirem, só na Turquia tem 1 milhão de sírios fugidos dos jihadistas. E os turcos já estão falando, esses caras vão pegar o nosso emprego. Claro, você está com a sua família aí, passando fome, você não vai trabalhar, nem que seja só para um prato de comida, para você e para os seus filhos, para a sua esposa ou para o seu esposo? E aí o que acontece? Desemprega quem é da terra, né?
Ah, são eles. São eles. E aí, ó, isso já foi da história diversas vezes. É um filme passado e repetido. Então, por favor, presta atenção nisso. Olha, por exemplo, está aqui 1 milhão de refugiados, tá? Desde o avanço do Estado Islâmico do Iraque e Levante, os jihadistas, ok? Olha só o pai, olha aqui, é a ONU isso daqui, viu gente? Tá vendo esses saquinhos? São uma sopinha rala, com água nem sempre pura, mas fazendo, olha, 1, 2, 3, 4, 5, e o pai fazendo uma coisa. Essa semana eu coloquei um cartoon no meu Facebook, muito interessante. Dá um passarinho, uma passarinha, peladinha, sem pena nenhuma, tremendo. E os passarinhos dela estão todos, ela arrancou todas as suas peninhas para pôr em cima deles. Tá? Já falei para vocês que eu gosto muito de cartoon e muito de charge. Charge sempre tem conteúdo político. Tem sempre uma crítica política. Vamos correr, senão nós não vamos. 25 anos desde que os chineses mataram um monte de estudante, metendo ferro nos caras. Matando mesmo, em larga escala. Há 25 anos atrás, em 1969, e foi em novembro também, ok? Ao mesmo tempo que o mundo estava assim, com Gorbachev estava sendo aplaudido no mundo por causa de não ter reprimido a queda do muro, deixando a União Soviética ir para o pau, que ia para o pau em 2 anos depois, a China estava matando milhares de estudantes na famosa Praça da Paz Celestial, quando eles quiseram mais liberdade. Liberdade na China. Deng Xiaoping, o sucessor de Mao Tse-tung, dizia: o único direito é o direito de enriquecer. Já falei para vocês que eu vivi 10 anos no meio de chineses e faz 30 e tantos anos que eu estou ao lado deles em comunidades cristãs, inclusive de origem chinesa. Então, conheço um pouco de idiosincrasia. Guarde essa palavra, idiosincrasia, maneira de ver, maneira de sentir, maneira de pensar. Cada povo tem uma idiosincrasia. Ok? Repressão governamental a protesto civil. Protesto civil ainda é tabu na maior economia do mundo hoje, né? Junto com os Estados Unidos, ali é o segundão, mas não sabe se é o segundo, se é o primeiro, né? É o segundo, que é a China. Essa foto provavelmente vai cair para vocês. Por isso que eu coloquei ela. É o famoso chinesinho anônimo, solitário anônimo. Os tanques iam matar os estudantes e ele ficou na frente dos tanques e o mundo inteiro, pá! Depois foi proibido. Depois que essa imagem alcançou o mundo, a China reprimiu brutalmente o jornalismo. Tá? Ele enfrenta os tanques na Praça Tiananmen, tá? A Praça da Paz Celestial. 1969, o homem chega na Lua. Tá? São exatamente os 45 anos. Eu estava em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, naquela época Mato Grosso, indo para o Pantanal e ouvindo no rádio, junto com um americano, que morou 1 ano na minha casa, e ouvindo o homem chegar. E aí uma senhora idosa, mato-grossense, fala: isso é coisa de americano, chegou nada. Tá? Então, um dos maiores espetáculos da Terra, ainda hoje suscita paixões e debates, arroubos. Chegou nada, aquilo é montagem americana. Aí deixa as teorias conspiratórias para lá. Tá bom? Tá bom?
A nave Apollo, lançada em Cabo Canaveral, hoje Cabo Kennedy, depois da morte do Kennedy, mais tarde mudou, na Flórida, nos Estados Unidos, leva à órbita da Lua os astronautas. Aí eles descendo, tá, colocando a questão da bandeira. Mas, Tony, a bandeira tá durinha, ela não tinha vento, como que ela ficou assim? Eles já sabiam disso. Eles puseram fio de metal para segurar ela assim, senão ela ficaria... A pouca gravidade da Lua seria suficiente de puxar o tecido. Então, por isso que ela fica assim, tá? Tem outra que dá para vocês verem. Eles descendo, tá? Agora, olha uma coisa. Olha o link que eu fiz. Existe uma revista chamada Carta Capital Atualidades, para alunos. Pode entrar, tá? Põe aí para vocês fazerem as pesquisas. Se vocês entrarem dentro dela, tem tudo o que eu falo. Já falei para vocês, Le Monde Diplomatique Brasil também, e o UOL Vestibulares. E há outros. O Seja Bicho, vamos lá, ó. Seja Bicho. Está cheio de atualidades. UOL Vestibulares, atualidades. Cheio de atualidades. Le Monde Diplomatique Brasil. É o Le Monde francês, em português, só bem esquerda, hein? Bem esquerda. Detona mesmo. Chuta o pau da barraca, o balde de leite, põe fazendeiro na parede e taca fogo, entendeu? El paredão, bem cubana. Estou brincando, é uma esquerda francesa bem consciente. Mas é esquerda, bem pesada. Le Monde Diplomatique Brasil, e falei para vocês do Carta Capital Atualidades. Carta Capital na escola, ok? Ali tem todos os temas, se vocês acompanharem, todos os temas que vocês precisarão para esse Enem. Olha só, se há 45 anos atrás chegar na Lua foi um enorme salto para a humanidade, tanto que lembra que o Armstrong ou Aldrin, acho que foi o Armstrong, que falou assim, olha, um pequeno passo para um homem, eu estou aqui, ó, dando o primeiro passo na Lua, mas é um grande salto para a humanidade. Tá? Vai cair essa frase também, tá? Um pequeno passo para o homem e um grande salto para a humanidade. Pode colocar isso que vai cair. Por quê? Porque aquilo ali parecia, para quem estava executando, ele estava dando um passo, mas a humanidade pisando na Lua e caminhando sobre a Lua, sem dúvida nenhuma, era a humanidade desde que ela aprendeu a fazer o fogo e o cacete o machado de pedra, né? 2 paus e uma pedra só lascada assim, dale! Estava começada a guerra, né? Ok? Mas olha agora, o desenvolvimento de uma economia limpa, conceito atual, guardem, economia limpa, aonde ciência e biodiversidade, já falei para vocês, acho que eu devo ter falado, senão vou falar bem rápido, não dá tempo de eu ser mais exaustivo. Não dá tempo de eu ser mais exaustivo. O seguinte, não passará 20 anos e nós teremos abacate vermelho, cremoso, com sabor de morango. Tá? Transgenia. Tá? Transgenia. Assim como a clonagem, a célula-tronco, essas 3 biotecnologias. Transgênicos. Clones. E células-tronco vão ser o futuro da humanidade. Tanto que, já falei para vocês, acho que na aula passada, até 2050, a maior ciência da humanidade vai ser as biológicas. Em 2050, 2020 e 2025 acaba a informática. É que nós teremos chegado numa velocidade de processamento e uma capacidade de armazenamento que acabou. É assim como a mecânica. Quando Newton descobriu lá a gravidade, depois o seu sistema solar, parará, a mecânica veio até que começou a robótica.
Agora, nesse século XXI, é robótica e as tecnologias biológicas, biotecnologias, genômica, etc, etc, etc. Tá? 2050, você vai olhar, você vai ver a árvore rosa, a árvore azul, fruto assim, misturado não sei o que com não sei o que, um fruto que é vegetal, mas tem as proteínas da carne. Não esqueça, desculpe o termo, eu vou encher o saco de vocês agora. O peido da vaca e das ovelhinhas aumenta os gases do efeito estufa. Por isso que o ano passado se inventou a carne sintética. Por favor, olhem no meu Face que vocês vão achar mais coisa lá. Tá? Ano passado eu dei essa aula. Então, e depois de 2050, o que vai ser? Qual é a ciência? Não sou eu que falo, hein? É a comunidade científica. Falei para vocês que eu fiquei 10 anos no pé dos cientistas. Tony, você já é cientista? Não, meu filho, sou ameba de cientista ainda. Estou aprendendo. Agora eu estou chegando. 64. Falei que eu ia chegar. Vamos lá. Eu não cheguei ainda, não. Eu quero viver. Vamos lá. Outra coisa, galera. 2050, qual vai ser a grande ciência no planeta? Nanociência, nanotecnologia. Vocês já ouviram. É 10 a menos 9. 10 a menos 6 é micro. O micro já passou. Tanto que nós teremos entre o nosso pé e o solo, nesse nano espaço, nanorobôs limpando a área. Só que existe um problema, é maravilhoso as perspectivas. Injetar nanorobôs para fazer cirurgia no corpo, limpar as placas de gordura, parará, vocês que querem medicina. Só que tem um problema. Existe um perigo na nanociência. Nanorobôs são autorreplicáveis. Hã? Ele passou em 2 moléculas e faz assim na orelha delas, ó. Pá, pá, pá. Nas 3, ela tum, vira um novo nanorobô. E se nanorobôs saírem fora de controle, existe uma teoria científica chamada de Grey Goo, a gosma cinzenta. Em 48 horas, todas as moléculas do planeta formariam nanorobôs e comeriam toda matéria orgânica, inclusive seres humanos. Uma imensa... Lembra aquela bolha assassina? Quem já assistiu a bolha dos anos 50? É mais ou menos aquilo, ok? Vamos parar de surfar na maionese e vamos voltar para a nossa aula. É bom, cara. Você precisa ver eu com os mestrandos de física auxiliando a conversa. Foi muito bom. Então, um desenvolvimento de uma economia limpa, que não precise de combustíveis fósseis como carvão, como gás, como petróleo, apenas aliando biodiversidade com ciência avançada, nós faríamos um salto civilizatório no século XX tão semelhante quanto a conquista da Lua foi no século XX. Ou seja, vocês estão às vésperas do, provavelmente, o maior salto. Primeiro foi o Neolítico, depois a Revolução Industrial, a primeira e a segunda, e agora nós estamos na terceira, que só começou. A terceira Revolução Tecnocientífica. 45 anos, então, que o homem pôs os pés na Lua pela primeira vez. Ahá! Acá está uma coisa muito diferente. O pouso da China na Lua muda o jogo. O jogo geopolítico. Está achando que eles só querem mostrar que eles são bons? Ou eles estão querendo o quarto? Qual que é o símbolo da China? O dragão. Ou eles estão querendo o quarto poder? A língua oficial vai ser o mandarim no século XXI. A hora que eu fizesse a minha passagenzinha, essas viagenzinhas, tarará, um pouquinho de África, agora com ebola que eu tanto falei, está aí, depois de 20 anos ele está aí, vai ser mais grave do que a gente pensa, tanto que o mundo primeiro começou com 100 milhões, ninguém queria dar
dinheirinho para juntar os 100 milhões. Agora está todo mundo juntando $1 bilhão para estancar ela já. Senão vai ser apocalipse now. Uau! Pô, Tony, eu nem durmo depois com essas coisas. Orra, meu! Muito bem. O que os chineses querem? Mandar 1 bilhão de chineses lá para cima, pelo menos. Ou para o espaço, literalmente. Então, e outra coisa, não esqueçam da propaganda. Nós, chineses, por favor, já falei que eu vivi no meio deles. São provavelmente, junto com a Índia, cadê a Mesopotâmia? Cadê as civilizações mesopotâmicas? Cadê? Cadê Babilônia? Cadê os caldeus? Cadê a Suméria? Cadê o Egito? Mas a Índia e a China, as 4 primeiras civilizações humanas, Mesopotâmia, Egito, China, Índia, 2 estão vivas, inteirinhas. Mudou o caráter, mas estão vivas. O chinês se acha... Sabe como chama o reino deles, o império deles, em chinês? Kunhuo, o império do meio do mundo. Tá? Tem mais significado aí do que a gente possa. Vamos correr, gente. Tá aqui. Eu acho que vai cair. Por que eu acho que vai cair? Porque é PT. Porque MEC é PT. Porque a dona Dilma está aí. Dona Dilma. É igual Gosma. Mais médicos para o Brasil. Olha só o que deu. Melhorar o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS. Por que não melhorou até agora? Se já são 12 anos de governo do PT. Por que não melhorou as faculdades de medicina, não melhorou os cursos? Por que agora só? Uma coisa inteligente deles. Todos vocês que se formarem em medicina terão que fazer 1 ano. Acho isso. É um pagamento social. Vocês são uma classe privilegiada para chegar na medicina. Para ter estudado nas melhores escolas. Ótimo. Então, vão pagar 1 ano da sua... recebendo dinheiro. Ao seu povo. Gente, eu sou... é aí que eu falo que eu sou socialista até aqui, ó. Até acho sim. Mas por que não fez antes? E levar mais médico para as regiões onde há escassez e ausência de profissionais. A ideia é linda. Muito boa. Não há problema. Mas por que será que trouxeram cubanos? A expansão do número de vagas de medicina já era para ter sido feita há mais anos. E por que não melhoraram as faculdades? Por que deixaram esse monte de boca de porco, que a gente chama? Umas faculdadezinhas de medicina muito furreba, formando um monte de gente que acaba matando num sistema único que está aos pedaços. Aos pedaços. Aumentar a residência médica. Ótimo! O médico tem que sair sabendo, é vida ou morte. Quem quiser um dia ler um livro fantástico, leia, a hora que vocês passarem o vestibular, leiam O Egípcio. Mica com K, Altari, A-L-T-A-R-I, Altari, o egípcio, em que ele é um médico da corte do faraó. Ali você vai ver o que é os senhores da vida e da morte. Da vida e da morte, porque depois de morte tinha embalsamamento. É genial. E o poder que eles tinham na sociedade, genial. Aprimoramento da formação médica no Brasil. Ótimo! Tudo isso é legal, é louvável. Agora vamos ver as rebarbas. O Brasil inteiro tem 1,83 médicos por 1.000 habitantes no todo. Olha, no todo. 700 municípios não tem um médico. Não, por favor, nós somos 5.500 e poucos municípios, tá? Ok? Aí a coisa pegou. Há corporativismo? Da classe médica? Sim. Não é tão bonito assim também. Só ser contra a Dilma, não. Contra o PT, que faz uma coisa do jeito que quer.
achando que é o libertador do país, populista, demagogo, clientelista. Chegam os mediquinhos cubanos. A classe médica no Brasil se manifesta. A chegada dos médicos, os processos da classe médica e os protestos da classe médica. Melhores condições para os médicos, melhores condições para nós outros. Por que estão falando melhores condições para nós, melhores condições para nós outros? Por quê? Querem ver? Pronto. Você sabe que eles chamam Fidel de mi capitán, mi comandante, mi capitán. Ali está falando assim, cafetão. Mi cafetão. Eu sou a prostituta que roda a bolsinha, deito, abro as pernas na rua com tudo quanto é cara que passa, e você fica com 60%, 70% do que eu ganho. Eles aqui, e o dinheiro vai para Cuba. Aí qual é o raciocínio que está em... Cuidado, pelo amor de Deus, vocês não coloquem toda a opinião que eu estou dando para vocês. Senão vocês são cortados, porque vocês não são críticos. Ou são críticos do jeito que eles não querem que você seja. Tem isso. Por quê? Eles só foram formados médicos porque um Estado socialista investiu neles. Tá certo, tá correto. Mas, poxa, os caras estão vivendo com R$400, R$600. E o resto do dinheiro está indo para o governo cubano. E uma partezinha para suas famílias lá. Rapazes, meninas, pesquisem aí. Pingueiros. E gineteras. Com J. Gineteras. O que eu estou falando? Há uns anos atrás eu fiz essa pesquisa, eu fiquei... Jovens da idade de vocês, bonitos, os mais bonitos de Cuba, tanto mulheres quanto homens, eu tenho as fotos todas, rodando bolsinha, se prostituindo, de famílias, hein? Para conseguir dinheiro para suas famílias que estão passando fome. Eu estudei com professores, mestres e doutores cubanos por Moscou, na minha primeira pós. E isso foi em 1996, 97. Por favor, a União Soviética caiu em 91. Em questão de 4 anos, os professores universitários e médicos, que são as classes que mais ganhavam, os cargos que mais ganhavam, tinham emagrecido de 8 a 10 quilos de fome. Porque não tem comida. Eu já falei na aula passada que meu pai foi, antes de morrer, meu irmão cuidava de uma conta em Cuba, do governo cubano para turismo na América Latina, levou meu pai antes de morrer, uns 2 anos antes, e papai foi conhecer a famosa La Bodeguita, o bar onde Ernest Hemingway tomava os seus porres. Ele que escreveu O Velho Mar, né? Tudo aquilo. Foi no banheiro, não tinha papel higiênico, era pedaço de jornal cortado no tamanho de papel higiênico. Meu pai voltou horrorizado, que era uma pessoa fina. Vamos embora. Mais médicos... mais saúde para o Brasil. Por um lado, os médicos estão alimentando Fidel, quase morrendo numa cadeira de rodas. Por outro lado, estão alimentando o Sistema Único de Saúde. E aí, o governo Dilma não fala isso. 4 mil militantes cubanos. Claro, militantes, todo mundo treinado, dentro da cartilha socialista. E aí a Dilma, se comandante, até o dia 15, até o dia 5 de outubro, semana que vem, de 2014, o doutor, vai usar esse jaleco, tá ok? Entenderam, né? Não precisa falar muito não, né? Tá. Até que, enfim, estão aumentando a segurança nos postinhos, é para evitar que os médicos fujam.
um monte de médicos na Venezuela, que foram emprestados cubanos, e no Brasil vazaram para os Estados Unidos, ou como aquela que pediu asilo ao Brasil e denunciou como que era o esquema. Vamos rápido, senão não temos fé. Eu gosto muito, se vocês quiserem, todo ano, por gentileza, vejam World Press Photo, que é as fotos que ganharam o prêmio Imprensa Mundial. Essa é uma delas, são imigrantes africanos, tentam o sinal de celular assim que passaram a fronteira da Somália, da Etiópia, para um país africano, que é o Djibouti, pequenininho, ali no chifre da África, e que a Itália e a União Europeia têm grande fluxo. E lá eles vão ter uma vida melhor, eles tentando o celular já na chegada. Genial, essa foto ganhou, foi a foto que ganhou o prêmio mundial. Bem rápido. Crimes da ditadura militar, já falei na outra vez, e Comissão da Verdade. Aqui estão os militares, aqui está o Figueiredo, os militares. Como vai cair a abertura política, vai cair também a ditadura militar e principalmente a Comissão da Verdade que eu falei para vocês. Olha aqui, ó, os militares varrendo para debaixo do tapete ossos, sangue e mortos. Vai cair. Cuidado com a opinião de novo. Por um lado, eu sei que todos aqui são democráticos, tem que ser apurado. Quem matou, não interessa de que lado, tem que ser punido. Veja no Chile, lá vocês viram o atentado agora, veja na Espanha, no mundo inteiro, e essa é uma tendência. Outra coisa que vai cair, Portugal. Vai cair Portugal. Por quê? Aqui, a Revolução dos Cravos em Portugal, em 1974, portanto, está fazendo 40 anos, este ano, vai cair. Porque como Dona Dilma também foi da esquerda e lutou contra a ditadura, a queda da ditadura portuguesa, depois de décadas, desde 1936 até 1974, vai cair porque é tema queridinho, bonitinho, legal de democracia, que a esquerda que está no poder vai querer que caia. Por favor, então, pesquisem a Revolução dos Cravos. Por que cravos? Porque na hora que o ditador mandou as tropas para descer o cacete e mandar bala no povo, os portugueses, em 1974, chegaram as portuguesas com cravos e puseram no fuzil dos caras. Aí os próprios soldados, que eram população, tinha ali sua mãe, sua tia, sua prima, sua amiga, sua namorada, mudaram de lado e o regime caiu, a ditadura militar caiu. Então, Revolução dos Cravos, aqui eles, uma foto do período, aqui as manifestações, 40 anos, e quero lembrar vocês, que a ditadura de Antônio Salazar, em Portugal, em 1933 durou até 74, mas ela está ligada a outras ditaduras. Ela está ligada à subida de Mussolini, de 1925 a 1945 na Itália, o fascismo. Ela está ligada à a subida de Hitler, 33 a 45 na Alemanha, porque esse ano não são 100 anos da Primeira Guerra Mundial? Então vai cair segunda também. Vocês sabem que a segunda foi o bebê gerado da primeira. Os problemas não resolvidos na primeira geraram a segunda. E a da Espanha, o Francisco Franco, 39 a 76. Por quê? Porque vocês terão os slides em forma de fotos separados no meu Face, para vocês poderem estudar, tá? Não apenas o vídeo que a Fato vai poder vai disponibilizar para vocês. O que eu estava falando? Franco. Não esquecer que esse monstrinho que está aqui auxiliou esse outro monstrinho em 1936,
37, 38 e 39, com a Guerra Civil Espanhola. Foi ali que Hitler testou os bombardeios, os famosos bombardeios alemães para a Segunda Guerra Mundial. Porque quando que o cara acaba de se estabelecer? De 37, 38 e 39, a Guerra Civil. E aí ele faz a ditadura dele, que vai até 76. 2 anos depois, aqui cai o sistema, aqui não. Aqui o que eles fazem na Espanha? Eles colocam o rei de volta. E agora o rei da Espanha acabou de abdicar para o corno ninho do seu filho. Não, coitadinha da Letícia. A Letícia é nossa argentininha, rainha lá. Você sabe que o Felipe é casado com a Letícia, argentina, tá? Belíssima, culta, inteligente. Então, mas aonde que Hitler testou as armas da Segunda Guerra Mundial? Na Guerra Civil Espanhola. Ok? Então, vejam isso daí. Puxa, isso daí dá para puxar um outro assunto da extrema contemporaneidade. O que aconteceu? 1945. Cai o Getúlio. Cai o Estado Novo. Se for como o Unicamp, que eu falei, vai cair o Estado Novo também. O fim do Estado Novo. 37 a 45. Getúlio como ditador. E o que acontece? Acabou a Segunda Guerra Mundial. Morreu aquele monstrinho. Morreu outro monstrinho. Os outros 2 ficaram acomodados num canto. Não era muito politicamente, não existia essa palavra, tá? Nem nesse conceito. Politicamente correto ter mais ditaduras no mundo. Então Getúlio sai do poder, faz uma eleição e coloca o seu ministro da Defesa, cuiabano, Dutra. O único mato-grossense e cuiabano. O outro mato-grossense é Eugênio Quadros, que era de Corumbá. Então, os 2 únicos presidentes brasileiros mato-grossenses. Tá? Então, o que acontece? Como que a gente pode explicar aquilo tudo? A onda democrática depois da Segunda Guerra Mundial. Depois de um Hitler, de um Mussolini, parará. Guardem isso, por favor. Onda democrática. Então, o fim das ditaduras está dentro dessa onda que foi crescendo pós-1945, Portugal deixando de ser ditadura, Espanha também, e não se esqueçam o fim do colonialismo na África. 1974, independência de Angola. 1975, preciso colocar na próxima, hein? Independência de Moçambique. Então, gente, vai estar ligado coisas em história com a contemporaneidade. E agora, hein? O que o bicho pega, hein? Olha aqui. Cientistas sociais, nós da área de história, estamos falando que o século XXI pode haver um retrocesso da onda democrática. Cristina Kirchner tentando calar a boca de imprensa e implantar coisa. Brasil, Lula, Dilma, PT, tentativa de um bolivarianismo no Brasil. Venezuela, bolivarianismo. Evo Morales, um tipo de governo forte da esquerda. Correia, no Equador. Peraí, Putin tomando uma forma de poder na Rússia imensa. Peraí, surgindo os jihadistas no Oriente Médio. Eita! Será que está havendo, como os cientistas já tinham previsto, nas últimas décadas, última década e meia, um retrocesso da onda democrática no planeta? Luquinhas, será que nós estamos indo para o Big Brother, o anticristo? Para quem gosta de profecia, e é a minha área. Um ex-primeiro-ministro belga, 45 anos atrás, falou assim: o mundo precisa de um líder. Seja anjo ou demônio, nós vamos segui-lo. Eita, de novo? Ai, Rico, mata aqueles ali, aqueles ali são cristãos, aqueles ali são judeus, aqueles ali são moreninhos, aqueles ali têm os olhos puxados, aqueles loiros lá não têm olho azul. Mata.
Eita! Uau! Deixa pra lá. Agora não é hora. Vai cair. 30 anos após a descoberta da AIDS. O flagelo está aí. Na aula passada nós falamos endemias, epidemias e pandemias. Agora nós estamos de novo dando essa dica. 30 anos após a descoberta da AIDS. Né? 81 foi o primeiro caso no Brasil, tá? Mas a descoberta do vírus foi em 84. Então, 30 anos. Quando o Dr. Gallo, francês, junto com o americano lá, os dois fizeram ao mesmo tempo, dizem que até houve roubo de pesquisa. Tá ok? Pesquisem, olhem um pouquinho AIDS hoje. Coloquem assim, AIDS hoje, epidemia da AIDS hoje. 30 anos da descoberta do vírus, da AIDS, da separação, não lembro o nome, perdoe. Isso daqui é bonitinho, mas pode cair, viu, gente? É um teminha bonitinho. Polêmica com os testes para a indústria farmacêutica, e foi em 2013, dos cachorrinhos Beagle. Por quê? Olha, houve mobilização em defesa dos animais. Pare com os testes em animais. Instituto Royal, pare com os testes em animais. Meninas, eu tenho uma nora e uma sobrinha pro lado da minha esposa que é louca por animaizinhos. E elas imediatamente colocaram, como eu leio muita coisa, eu coloquei para elas e elas se oriçaram. O novo Código de Crimes Ambientais, que foi aprovado no Senado, prevê crime de abandono de animais com 1 a 4 anos de prisão. Portanto, questão de animaizinhos, como redação, se eles quiserem fugir dos temas polêmicos, o Enem quiser fugir de tema polêmico, que chute o pau da barraca ou o barda de leite, eles vão colocar uma coisinha bonitinha assim. Outra foto que ganhou o prêmio mundial. 2 vítimas, o marido e a mulher, abraçados, mortos, debaixo dos escombros de uma fábrica de roupas em Bangladesh, um dos países mais pobres do mundo, na Ásia. Por favor, Bangladesh, Haiti, Bolívia e acho que Mali, na África, são os 4... Serra Leoa, são os 5 países mais pobres do mundo. E aqui, só para ver as péssimas condições de trabalho que populações pobres, nos países pobres, na globalização, estão sujeitas a trabalho, mortos. E ele morreu abraçado com ela. Legal, né? Como amor, não como foto, não como realidade. Como foto, maravilhoso. Terminou a aula, agora só os temas que vocês precisam já para a próxima aula. Aí nós podemos debater, porque são 5 e 18. Próximos temas. Israel versus Gaza. Veja, os dois estão abraçados e cada um está com uma granada. Ou seja, os dois vão se ferrar. Não tem solução. É uma coisa sem solução. Agora eu vou soltar uma pérola preciosa de profecia. O dia que houver a paz lá, para quem gosta de profecia, começa a 70ª semana de Daniel. A última semana de anos. 7 anos da profecia de Daniel. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de grande tribulação e guerra mundial. O dia que esses dois se entenderem de alguma maneira e quem assinar, o cara vai ser o anticristo. E 3 anos e meio o mundo vai ter desculpe o termo, meninas, rapazes, um orgasmo de paz. 3 anos e meio depois, aquilo lá explode numa guerra mundial. Tá? Próximo. Marco Civil da Internet no Brasil. Galera,
Por favor, outro tema que é certeza, é beleza, está ali na grelha certinho para redação, meninas. O Marco Civil da Internet, no Brasil, regulamentou uma série de coisas, como é que a internet vai funcionar, inclusive questões de liberdade, de privacidade, de responsabilidade jurídica. Eu fico pondo lá. Outro dia eu pus assim aqui, ó. Pus a Dilma e pus a máscara do Darth Vader nela. Aí eu falei assim, nossa monstrinha preferida. Aí ela só está agora com terninhos azuis, verdes, brancos, listradinhos, pintadinhos. Eu falei, queremos terninho vermelho, queremos terninho vermelho. Queremos o nosso caráter bolivariano. Vocês já viram que eu sou ácido, né? Galera, não creio que o MEC vai ter peito para... Seria um tema super legal. Você imagina 8 milhões de redações. Saber o que vocês pensam sobre isso. Mundo contemporâneo. Você pode não ser favorável, mas é uma realidade contemporânea, sociológica, antropológica, política, econômica, de legislação. Vai mudar a cabeça. No Uruguai está lá, ó, legalizar o Uruguai com a folhinha. E aqui, ó, fumacinha, a folhinha, o sol. É tema. Assim como, por exemplo, vocês viram que o primeiro-ministro da Espanha retrocedeu na lei de aborto. Meninas, vocês que são mulheres, quais são as duas permissões que a lei brasileira de aborto dá para a mulher no Brasil? Quais são? Em caso de estupro, em caso de perigo de vida para a mãe. Eu sou cristão. Para mim, aborto é matança. Não interessa se ela seja legal e se a classe alta pode ir nas grandes clínicas fazer o aborto. São Gonçalo, tem alguma menina grávida lá? Nenhuma. Por favor, vá no nosso Dione, na nossa periferia, vai ver quantas alunas nossas estão grávidas. Um monte. E se ela quiser, ela vai naquelas clínicas boca de porco e ela vai morrer de infecção, ou com o intestino furado, ou com o útero furado, pelas técnicas precárias. Eu não estou querendo legalizar porque as riquinhas podem fazer e as pobrinhas não podem fazer. Eu não tenho essa mentalidade de esquerda chinfrim, rasteira. Eu acho que é um direito da mulher na democracia, não como cristão. Como cristão, uma cristã levaria o peso da dor para o resto da vida, mas criaria. Agora, uma mulher que não tem a concepção cristã, ela não é obrigada a levar o símbolo da violência contra ela para o resto da vida. Entenderam? Por isso que a lei permite. Outra coisa, risco de vida. Você é uma mulher cristã, ficou grávida, não podia. Eu vi um caso assim. Ela morreu, ela teve a criança e ela morreu no parto. A mãe do Plauton. Ela morreu. Agora, se fosse outra, tivesse tantos valores, eu não quero morrer, essa criança não nasceu ainda, eu estou viva, eu tenho outros filhos, e eu tenho meu marido, e eu sou jovem. Não, tira a criança. É um direito democrático. E agora, qual é o terceiro direito de aborto que estão querendo ampliar, tanto no Brasil quanto na Espanha, e que foi feito lá agora, ia ampliar. E aí, você sabe que a Espanha é um dos países mais católicos do mundo, como Portugal. O primeiro-ministro retrocedeu e aí deu um maior problema. Por quê? Qual é o terceiro direito de aborto? É má formação da criança. Peguem as palavras técnicas. Má formação, tá? Estupro, perigo de vida para a mulher,
e má formação da criança. Ah, não quero, não tenho condições de levar uma criança com problema, ou que vai virar poucas horas, viver poucas horas, tipo anencefalia, e etc. Ok? Então, esse é um direito que vai ser ampliado no Brasil. A Marina pode ser contra, mas o Congresso é soberano. A Marina é uma cristã evangélica, protestante. Eu não gosto da palavra evangélico, porque crente e evangélico são todos os que creem. Quem crê até em Satanás, é crente. Independente do que crê. A palavra crente não pode ser aplicada só para protestantes. Por favor, eu passei pelo protestantismo. E evangélico, por favor, se os protestantes falam que eles são evangélicos, eles falam que os cristãos católicos não são? Eita! Peraí, sou historiador, sou um cientista social, sou um sociólogo. Então, eu prefiro falar cristão, que é uma palavra mais ampla. Mas voltando então. Então, o terceiro direito vai ser, no caso, de má formação da criança. E o que a Europa está falando? Não interessa mais nem estupro, nem não querer levar a violência do estupro, nem querer preservar sua vida, perigo de vida para a mulher, nem má formação. Simplesmente fiquei grávida, eu dei uma rolada de bolsa naquela noite, naquele embalo, e eu não tomei todas, abri as pernas, o zoinho revirou, e agora eu estou grávida e eu não quero essa coisa, tira. É aí que a Europa está indo. Aí eu acho, sabe, num século de ciência, tecnologia, cérebro, nós todos filosóficos, sociólogos. Quer fazer sexo? Ótimo, muito bom, nada mal, depende, né, com Deus, sem Deus, não. Agora, toma sua pílula, orra. Né? Então, aí é uma coisa que pode cair, ok? Abre o olho, jacaré, fica esperto. Quem quiser o meu Face, Tony Craveiro, 4.400 contatos, Brasil, América Latina, África, Estados Unidos, Europa, Canadá, alguns na Ásia, e o meu senhor Leão de Judá. Ok, galera, espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado.